Você sabe o que é crime militar? Você acha que civil pode cometer crime militar? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que existe o Código Penal e um outro código chamado Código Penal Militar. Tanto no Código Penal como no Código Penal Militar, você tem a definição de condutas que são consideradas crime. Sempre lembrando que não existe crime sem lei anterior que o defina. Mas no Código Penal e no Código Penal estão previstas as condutas que são consideradas crime. Qual é a diferença? A diferença é que no Código Penal você tem crimes comuns praticados por qualquer cidadão. E no Código Penal Militar você tem os chamados crimes militares. Então a definição de crime militar é uma coisa assim, é muito trabalhosa, muito complexa. Nós vamos dar só algumas dicas para você saber quando é crime militar e quando não é. Então, artigo 9º do Código Penal Militar, ele te dá a descrição de quando que um determinado crime ele é um crime militar. Por exemplo, um militar da ativa praticando um determinado crime contra outro militar da ativa, em qualquer lugar do mundo, é considerado crime militar, certo? Um crime praticado por um civil, um crime praticado por alguém que está já na reserva remunerada ou reformado, o cara é inativo, contra o patrimônio militar, contra a ordem administrativa militar, é considerado crime militar. Quando você tem um crime que está previsto no Código Penal, a pessoa que o praticou fica sujeita a um inquérito policial. Quando uma pessoa comete um crime previsto no Código Penal Militar, sendo um crime militar, ela fica sujeita a um inquérito policial militar, seja qual for o agente, certo? Então vamos esclarecer isso daí com alguns exemplos. A doutrina faz diferença entre crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Crime propriamente militar é aquele que só o militar pode cometer. Por exemplo, o crime da deserção. Civil não deserta. Civil vai desertar como? Ele é civil, não é nem militar. Abandono de posto. Já viu civil em posto? Só se for posto de gasolina, mas posto de sentinela, não tem como civil fazer isso. Só o militar é que pode cometer esses crimes. Daí serem chamados de crimes propriamente militares. E o que é o crime impropriamente militar? É aquele que tanto o civil, tanto o pessoal da reserva remunerada reformados, inativos, quanto o militar da ativa, ambas as classes podem cometer, como por exemplo o crime de furto. O furto acontece quando você tem a subtração de uma coisa alheia, móvel, tá? Fora da esfera de vigilância da vítima. O cara deixou um celular ali, o cara deixou um cartão de memória ali, o cara vai olhar para um lado, olhar para o outro, surrupia, bota no bolso e vai embora. É furto isso daí. Militar pode fazer isso? Pode, não devia, mas pode. Civil pode fazer isso? Pode, não devia, mas pode. Quando é que é crime militar? Bom, se aquele celular, se aquele objeto pertencia a um outro militar da ativa, e o crime foi cometido por um militar da ativa, é crime militar, tá? Se um civil pratica esse furto dentro de um quartel, dentro de uma organização militar, dentro de uma área sujeita à administração militar, é crime militar também. Então, nesse caso, lembra que eu falei que se o cara comete crime ele fica sujeito a inquérito? Se o civil entra num quartel, furta um computador, furta um material bélico, uma coisa qualquer, e ele é pego, ele pode responder
um inquérito policial militar. Crimes propriamente militares: deserção, já falei, artigo 187, abandono de posto 195 do Código Penal Militar. Esses são os artigos. Os crimes impropriamente militares: você tem o furto, no artigo 240, estelionato 251, o famoso 171 do Código Penal Comum. E se você ainda não ficou muito convencido que civil pode cometer crime militar, eu vou ler para você aqui o artigo 9º. O que interessa para a gente aqui é o inciso 3. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares. Quando você tem crimes praticados por militar inativo e por civil contra as instituições militares, é considerado crime militar. Contra o patrimônio sob a administração militar, o cara furta, por exemplo, qualquer material de dentro do quartel, é considerado crime militar também. Só para finalizar, você que é um cara meio assim, cheio de hormônio, vou falar de um crime aqui que você vai achar esquisito, um crime que você vai achar estranho aqui, que é o crime de, é isso mesmo a definição, tá? Pederastia ou outro ato de libidinagem. Olha o que diz aqui o 235 do Código Penal Militar. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, certo? Você já é grandinho, você sabe que ato libidinoso é aquela sacanagem, aquela coisa toda, certo? Ai, que delícia! Muito bem. Praticar o militar. Se o cara estiver praticando o ato libidinoso, a sacanagem, a chupadinha, né? Em área sujeita à administração militar, é crime militar, certo? Aí o cara fala assim, não estava fazendo nada, eu estava parado, foi ela que veio e começou a fazer lá aquelas coisas, não adianta. Ou permitir que com ele se pratique, ela não estava fazendo nada, mas aí estava deixando acontecer, certo? É pederastia ou outro ato de libidinagem. Que merda, hein? A detenção é de 6 meses a 1 ano. Durma por um barulho desse.